turma, a aula de hoje será a continuação da aula passada, certo? Com o mesmo objeto do conhecimento hidrosfera, água no planeta Terra, que pertence à unidade temática Terra e Universo, e vamos desenvolver a habilidade 11. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças, os estados físicos da água e as mudanças de estado físico, e vamos falar também sobre o ciclo da água. As mudanças do estado físico da água. Primeiramente, pessoal, o que é estado físico? Quantos estados físicos a água tem? Certo? Estado físico é como a água, ou líquido, ele vai transparecer de acordo com a temperatura ou de acordo com a interferência externa. A água tem 3 estados físicos, né? Certo? Líquido, sólido e gasoso. Com certeza, vocês já ouviram falar nesses estados físicos. E as mudanças, o que ocorre quando há uma passagem do estado líquido para o gasoso, do sólido para o líquido. Então, as mudanças de estado físico incluem, pessoal, a fusão, vaporização, solidificação, liquefação ou condensação e sublimação. Vocês estão vendo aí na imagem, pessoal, as mudanças. Vamos a partir de um exemplo. Quando eu tiro um cubo de gelo, um pedaço de gelo da geladeira e coloco ele em cima da mesa, a temperatura ambiente, certo? Esse gelo, o que é que vai acontecer com ele, pessoal? Vai derreter, né? Então, o gelo, a água, né, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança do estado físico é chamada de fusão, certo? E se eu colocar um copo com água dentro da geladeira, vai acontecer o contrário. A água vai passar do estado líquido para o estado sólido. Esse processo é chamado solidificação. A passagem do estado líquido para o gasoso é chamado vaporização. A vaporização, pessoal, é dividida em duas mudanças ainda. A ebulição, certo? Quando acontece, por exemplo, a fervura, a panela com água que a mãe de vocês coloca para fazer arroz, certo? Ela é um processo de vaporização, a ebulição é um processo de vaporização que acontece mais rápido. E existe a evaporação, que é um processo mais lento, como a gente coloca a roupa no sol para secar, certo? Aquela água que tem na roupa vai evaporar, certo? Com a presença do sol. Esse é um processo mais lento. Então, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E ao contrário do gasoso para o líquido, é chamado condensação ou liquefação. Por exemplo, quando você boceja, sopra no espelho, o vapor da sua boca, certo? Pode prestar atenção que se forma pequenas gotículas no espelho, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E a passagem do gasoso direto para o sólido e vice-versa é chamada sublimação. Não sei se vocês já ouviram falar naquelas pedrinhas de naftalina que a mãe de vocês ou alguém coloca para preservar a roupa, para evitar traças, umas bolinhas brancas, certo? Com o tempo ela some. Então ela passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Pessoal, e sobre o ciclo da água? O que é que acontece com a água dentro do nosso planeta? Para onde ela vai quando chove? E o que causa a chuva? Como a chuva é formada? Então, sabemos que a água é indispensável para a manutenção da vida. É encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, mares e oceanos, como eu falei na aula passada, né, pessoal? E também nas geleiras. E existe também as reservas subterrâneas. A gente falou também na aula passada, que a água fica debaixo do solo. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. Então, o ciclo da água, o ciclo hidrológico, é muito importante a gente saber como acontece esse processo. Podemos ver na imagem as 5 etapas do ciclo da água: evaporação, transpiração, o vapor de água que fica na nuvem, a chuva e neve, que é a precipitação, e a infiltração no subsolo. Vamos agora ver como acontece cada uma, pessoal. O calor irradiado pelo sol, pessoal, aquece a água dos rios, ocorrendo o fenômeno da evaporação, que, como eu falei, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo?
vai subir um vapor de água quando essa água é aquecida pelo Sol. E parte dessa água também, desse vapor de água, é lançado na atmosfera pelas plantas. As plantas vão absorver água do subsolo, certo? E pelo processo de transpiração, elas vão devolver essa água para a atmosfera. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa, certo? Na forma de gotículas, que formarão as nuvens. As nuvens, certo? Como a gente achava quando era criança, não são feitas de algodão, não tem como a gente pegar um pedaço de nuvem, porque essas nuvens são feitas de vapor de água, são formadas pelo vapor da água. Neste momento ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o estado líquido. Com muita água condensada, a nuvem não consegue suportar, certo? Na atmosfera se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. A chuva acontece quando o vapor de água que fica nas nuvens cai na terra em forma líquida. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração dessa água no subsolo, formando as reservas subterrâneas de uma parte dessa água, certo, pessoal? Vai para o subsolo, outra parte fica nos lagos, certo? Nos mares, nos rios, nos seres vivos, para eles sobreviverem, e essa água é muito importante para a manutenção da vida. As mudanças do estado físico da água, pessoal, está totalmente ligado ao que acontece no ciclo da água, certo? A água sofre mudanças em seu estado físico constantemente e circula entre os seres vivos, rios, mares, entre os seres vivos, certo? E entre também os fatores não vivos, que são os rios, mares, lagos, solo e atmosfera. Chamamos esse processo de ciclo da água ou ciclo hidrológico, como eu falei. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, a partir do momento que chove, certo? Para onde essa água vai? Para os rios, né, pessoal? Mares, para as reservas subterrâneas. E como acontece a chuva? Como vocês acham que acontece? Para o vapor da água se chegar nas nuvens e depois transformar em chuva, na parte líquida, no estado líquido da água. Essa água precisa evaporar, né, pessoal? Dos lagos, rios, mares. A evaporação, como eu falei, é um processo lento. Mas como existe muita água, certo, no planeta, a água é evaporada para as nuvens e aí é transformada em chuva. Essa transformação e circulação da água se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então, turma, é essencial a gente preservar o maior bem que temos, que é a água, lembrando de economizar ela, de não desperdiçar. E como podemos fazer isso, professor? Tomando banhos rápidos. Atenção para a galera aí que vai passar sabonete, shampoo e não fecha o chuveiro, certo? Fechando a torneira também ao escovar os dentes. Faça o reaproveitamento da água da chuva, para aguar plantas, certo? Para usar para ações que possa aproveitar essa água da chuva. Cuidado com problemas também nas encanações, para não estar desperdiçando água sem você às vezes nem notar. Então não desperdice água, pessoal. Vamos preservar para que a gente não tenha problemas futuros. Então, pessoal, a aula de hoje é até aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre as mudanças do estado físico da água e o ciclo da água. Próxima aula já vai ser outro objeto do conhecimento, outro capítulo. Então, até a próxima aula, pessoal, e bons estudos!